Olá, estudantes e familiares, como é que estão vocês? Eu espero que muito bem. Eu sou Stefano, professor de Ciências do 4º ano do Ensino Fundamental. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Ciências no Dever em Casa na TV. Hoje a nossa aula fala sobre seres vivos que, apesar de bem pequenos, assustam muita gente. Alguns com razão, outros nem tanto. Nós vamos falar de insetos, aracnídeos, quilópodes, diplópodes, nomes difíceis, né? Mas vão deixar de ser ao longo do nosso encontro. Falando nisso, a aula de hoje se chama Bichos de Jardim, conhecendo os artrópodes. Portanto, não esqueça de registrar sua presença com a gente. Apontem a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e marquem presença com a gente. Sobre a aula de hoje, o nosso objetivo é reconhecer e diferenciar variados tipos de artrópodes com base em suas características observáveis, aquelas que a gente pode ver. E você, estudante, já prepare seu material escolar. Pode pegar aí seu caderno de ciências, seu lápis e sua borracha. Eu vou aguardar você pegar tudo para que a gente possa continuar, tá bom? Vamos lá! Em seu caderno de ciências, escreva a data de hoje e também o título de nossa aula, Bichos de Jardim, conhecendo os artrópodes. Agora, se já estiverem prontos, a gente vai começar. Quando andamos por um jardim ou outra região assim com solo de terra, muitas plantas, grama, é comum nós vermos alguns animais pequenininhos que vivem ali, certo? A gente vê besouro, a gente vê lacraia, piolho de cobras, aranhas. E se eu perguntasse a vocês sobre quais desses seres vivos são insetos, será que todos? Bem, a verdade é que não, pois vários deles representam grupos diferentes de seres vivos. Ao mesmo tempo, todos têm alguma coisa em comum. Mas o quê? Todos são artrópodes. Na aula de hoje, nós vamos descobrir o que são os artrópodes, as suas características, o que os torna diferentes de outros seres vivos. E, é claro, vamos entender o que torna os grupos de artrópodes diferentes uns dos outros, certo? Nossa pergunta do dia é a seguinte: que aspectos visuais diferenciam os vários tipos de artrópodes? Daria um tempo para que você copie em seu caderno e nós corrigimos ao fim de nossa aula. Agora, vamos lá! Bem, estudantes, para respondermos a nossa pergunta, saber como diferenciar um artrópode de outro, o ideal é entendermos antes sobre esse grupo. O que seria um artrópode? Os artrópodes são um grupo de seres vivos do reino animal. E dentre os grupos existentes, dos quais falaremos em outra oportunidade, tá? Os artrópodes existem em maior quantidade na natureza. São mais de 900 mil espécies diferentes conhecidas pelo homem. A palavra artrópode vem da junção de outras duas. Artros, referente a articulações, como as que temos em nossas mãos, cotovelos, joelhos. E podos, referente aos pés ou patas, ou seja, eles têm patas articuladas, além de outras partes do corpo também, como antenas, em alguns casos, como vemos nas figuras, certo? Outra característica marcante dos artrópodes é seu esqueleto, que, diferente do nosso, não é interno, mas sim externo. É o chamado exoesqueleto, que possui várias funções. Uma delas é a proteção, já que ele torna rígido o exterior desses corpos, Os corpos desses animais é rígido por fora. Também fornece sustentação aos seus corpos, auxilia na sua mobilidade e impede que seus corpos percam água para o ambiente, mesmo sob o calor. Podemos notar essas funções nas baratas, nos besouros e nas cigarras. O exterior do corpo deles não é macio como o nosso, é bem resistente. Eles escalam qualquer superfície, ainda que seja muito lisa. Essas vantagens garantem uma alta taxa de sobrevivência e, não por acaso, existem tantos artrópodes no mundo. Mas esse equipamento não traz só vantagens. Isso porque o exoesqueleto é rígido e não acompanha o crescimento desse ser vivo.
Imagine você, né, olha só essa figura que maravilha, se tivesse que usar roupas de quando era bebê. Caberiam? Não, né? E o que a gente faz quando as roupas vão deixando de caber na gente? Nós trocamos por outras maiores. No caso dos artrópodes, eles fazem a muda, que é quando abandonam o esqueleto antigo para que possam crescer. Depois disso, eles geram um novo esqueleto, né? Já adaptado ao seu novo tamanho, um esqueleto maior. O nosso melhor exemplo são as cigarras. Talvez você já tenha visto uma carapaça abandonada de uma cigarra. Pois é, ela deixou para trás para que ela pudesse crescer. Aqui a gente tem um exemplo ali, quando ela realiza a muda, e aqui uma carapaça abandonada, certo? Essa troca, gente, acontece várias vezes ao longo da vida do animal, sempre que ele precisa crescer. E outra característica dos artrópodes é que seu corpo é dividido em segmentos, em partes que vão variar entre os tipos diferentes de artrópodes. E vamos conhecer. Vai ser agora. Começando pelo grupo dos insetos. Vemos que há membros que já citamos e muitos outros. E quais as características dos insetos, pessoal? O corpo deles é dividido em cabeça, tórax e abdômen. Possuem 6 patas. Possuem um par de antenas, além de 1 ou 2 pares de asas, certo? Sendo os únicos artrópodes em que alguns membros são capazes de voar. Nosso grupo, que fica em segundo lugar, é o grupo dos aracnídeos. Alguns de seus membros são a aranha, carrapato, escorpião e ácaro. Sim, aquele que faz você espirrar, ele também é um aracnídeo. E quais as características de um aracnídeo? O corpo deles é dividido em cefalotórax e abdômen. Ter um cefalotórax significa que a cabeça e o tórax não são separados, eles são uma coisa só. Eles possuem 8 patas e também 2 pés de palpos. São membros usados para manipular alimentos. Na região da boca possuem quelíceras para alimentação e injeção de veneno, se estivermos falando de aranhas. O terceiro grupo é o grupo dos miliápodes. São animais com muitas patas. Eles possuem cabeça e tronco. Podem ser divididos em diplópodes, em que temos o piolho de cobra como exemplo, a gente pode ver aí na figura, tá? Possuem 4 patas por segmento. E o que é segmento? Segmento, gente, é cada anelzinho que forma o corpo deles, certo? Então, 4 patas para cada anelzinho. Eles possuem 2 antenas. E a gente também tem os quilópodes, em que a gente tem a lacraia como exemplo aí na figura de baixo. Possuem 2 patas por segmento e possuem 2 antenas. Por fim, temos o grupo dos crustáceos, mas estamos falando de bichos de jardim. Então, apesar de a gente ter o camarão, ter o siri, a lagosta e outros, o nosso crustáceo em questão será o tatuzinho de jardim. Vocês sabiam que ele era um crustáceo? Pois é, gente. O corpo dele é dividido em cabeça, tórax e abdômen. Ele possui 14 patas e 4 antenas, sendo que 2 ficam bem escondidas, por isso a gente só está vendo as outras 2, tá? Pois é, né? Então a gente pode ver que não existem crustáceos apenas na água. Pois é, gente, e quando vemos toda essa galera no jardim ou voando para cima da gente, nem imaginamos sua importância ecológica, né? Muitos artrópodes são agentes importantes na manutenção da fertilidade do solo, vocês sabiam? Ao se alimentarem da matéria orgânica, né? Eles remexem o solo, o piolho de cobra, tatuzinho de jardim, os ácaros, besouros, todos eles contribuem para o ciclo dos nutrientes nesse sentido. A vegetação e a agricultura também são ajudadas, pois insetos como as abelhas fazem sua polinização, voando de flor em flor, ou seja, passando pólen de uma para outra. Além disso, produzem mel, própolis e cera, que são comercializados, auxiliando na economia. Ecologicamente também tem uma grande importância, tá? Algumas espécies atuam como predadoras de outras, como é o caso das joaninhas. São usadas nas lavouras para eliminar pulgões, já que se alimentam deles, tá? Uma solução ecológica que pode evitar ou reduzir o uso de agrotóxicos na natureza, já que pulgões são considerados pragas e elas os eliminam. Bem, aprendemos não só a reconhecer e a diferenciar os artrópodes, como também sobre sua importância. Com isso, ficou mais fácil responder a nossa pergunta do dia? O que vocês acham? A nossa pergunta era a seguinte: que aspectos visuais diferenciam os vários tipos de artrópodes? Vamos à correção? Nossa resposta ficou assim: as principais diferenças entre os artrópodes são sua divisão corporal, número de patas e presença de antenas e asas. Entendido, pessoal? Então, vamos para a nossa atividade de revisão. Nossa atividade de hoje é um jogo em que vamos reconhecer características
e papéis de alguns artrópodes. Vocês estão prontos? Então vamos lá. Bichos de jardim. Gente, primeira pergunta. Ela quer saber o seguinte: quais dos animais abaixo são insetos? Temos 3 opções aqui: borboleta, piolho de cobra, abelha, aranha, lacraia, pulga. Bem, aí a gente já elimina alguns porque insetos têm 6 patas, tá? Lembrando. Então, aranha vai? Não. Lacraia vai? Não. Piolho de cobra vai? Não. Então, se nós temos 3 opções e eliminamos as outras 3, sobrou quem? Sobrou a borboleta, tá? Sobrou a abelha. E lembrando que, se a gente quisesse usar outro recurso também, né, para poder lembrar, insetos são os únicos que voam, certo? Então, a gente já garante ali que a abelha e a borboleta são. E aí a gente acrescenta a pulga, porque a pulga tem também 6 patas. É o nosso terceiro inseto. E aí a gente vai para a segunda questão. Ela quer saber o seguinte: quais dos animais abaixo são aracnídeos? E a gente tem 2 opções. Como a gente viu antes, se voa, é inseto. Então a gente já elimina a borboleta, o besouro e o mosquito. Certo? A formiga, ela tem 6 patas, ela é inseto. E nós queremos que aracnídeos. Então, 8 patas. Quem tem 8 patas aqui? A aranha tem 8 patas. E o escorpião também tem 8 patas. Certo? São os nossos 2 aracnídeos. Próxima pergunta. Qual dos animais abaixo é um crustáceo? E aí vocês lembram que apenas um bichinho que a gente estudou era de fato um crustáceo, que era o nosso tatuzinho de jardim. Certo? Lembra, a gente falou, nem todo crustáceo é da água. Pois é, por causa desse cara aqui. Beleza? Por fim, temos uma última questão que pergunta o seguinte: quais os animais abaixo contribuem para a polinização e controle de pragas? E aí a gente viu que quem faz a polinização de uma planta para outra, né, flores em geral, são as abelhas, tá? Então a polinização é com ela, certo? E quem faz o controle de pragas, quem ajuda nesse sentido é a joaninha, porque ela come os pulgões que se encontram nas plantas e eles causam doenças. Entendido, pessoal? Pois bem, estamos chegando ao fim da nossa aula, tá? Mas não se esqueçam de registrar a presença pelo QR Code que está aí na sua tela. Basta apontar a câmera do seu celular para ele. Show? E agora vamos relembrar o que a gente aprendeu hoje? Bem, hoje nós aprendemos sobre o que são artrópodes. Aprendemos sobre os diferentes tipos de artrópodes. Aprendemos sobre os artrópodes na economia e também na ecologia. E também aprendemos como diferenciamos os artrópodes. E aqui vai a atividade para casa, pesquise e nos responda. Como é chamado o artrópode que possui 100 patas? Você pode responder essa pergunta enviando uma foto ou vídeo para o nosso WhatsApp. Tá? O código é 27, número é 996610143. Ou faça a leitura do QR Code dele, que está bem aqui. Você também pode pensar na resposta junto aos seus professores, colegas de escola. Que tal? Fácil, né? Então a gente fica aguardando a sua participação. E chegamos, gente, ao fim da aula de hoje, Bichos de Jardim, conhecendo os artrópodes. Eu espero que vocês tenham gostado e, claro, aprendido bastante com a gente. Que tal acompanhar o Dever em Casa na TV nas redes sociais? Siga o nosso Instagram, enviem dúvidas e atividades pelo WhatsApp, acompanhe nosso Facebook e visitem nosso site. Bons estudos e não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos.